Muitos falam sobre os milagres, mas poucos suportam ouvir sobre o preço. A maioria conhece os nomes dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, mas quase ninguém sabe como eles morreram. E o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua visão sobre a fé cristã, porque os discípulos de Jesus não tiveram um fim glorioso aos olhos do mundo. Tiveram mortes sangrentas, injustas, solitárias e ainda assim gloriosas aos olhos do céu. Foram perseguidos, humilhados, esquecidos, tudo por não negarem o nome que os chamou. Mas por que Deus permitiria isso? Porque homens tão fiéis tiveram um destino tão cruel? Será que você suportaria o mesmo se fosse chamado? Poucas pessoas conhecem essa verdade espiritual, mas ela pode ser o que está faltando para reacender a chama no seu coração. Porque a fé que sobrevive ao fogo é a fé que move o céu. Ninguém nasce preparado para tocar os céus. E, no entanto, foi com homens simples que tudo começou. Pescadores de mãos calejadas, cobradores de impostos sem prestígio. Foram esses os primeiros chamados por Jesus. Ele não olhou títulos, mas corações dispostos. Vinde após mim, disse o Mestre, e aquela voz mudou o rumo da eternidade. A promessa era clara, mas enigmática. Vos farei pescadores de homens. Eles não sabiam o que isso significava. Ainda. Abandonaram suas redes, suas mesas de coleta, suas famílias, tudo por um chamado que queimava mais que o pão quente ao amanhecer. Era o início de um discipulado verdadeiro, marcado por renúncia total e graça divina. Caminharam ao lado da palavra viva, testemunharam sinais que pareciam sonhos. Cegos vendo, mortos se levantando, águas sendo acalmadas por uma simples ordem. Não era apenas um homem, era o Filho de Deus, e eles estavam ali. A fé inabalável começou a se formar, não nos livros, mas na convivência com aquele que é a própria vida. Mas não foi só glória. Eles viram também o peso da cruz, o sangue derramado do inocente, o grito de abandono no Gólgota, e mesmo assim não recuaram, porque ali, no ápice da dor, entenderam o valor do sacrifício sagrado. Quando viram a pedra removida e o túmulo vazio, algo em suas almas se acendeu como uma tocha em noite escura. A ressurreição não era uma teoria, era um fato que agora morava dentro deles. Era a confirmação de que todas as promessas de Jesus são vivas. Eles o viram morto e depois vivo para sempre. A partir daí, o mundo não foi mais o mesmo. Guiados pelo Espírito Santo, os apóstolos espalharam as sementes do Evangelho com coragem espiritual. Cada cidade, cada casa, cada praça era uma oportunidade de anunciar a boa nova. Enfrentaram perseguição religiosa, zombarias, prisões. Mas suas bocas não se calaram. Foram enviados como embaixadores do reino, e a missão evangelizadora queimava como fogo nos ossos. Em cada palavra havia poder. Em cada gesto havia amor até o fim. Eles não anunciavam uma religião, anunciavam uma pessoa. O mesmo Jesus que transformou suas vidas estava pronto para transformar outras. Eles não carregavam ouro, mas tinham a chave do céu. O perdão não era apenas um discurso, era o chão onde pisavam. E mesmo sabendo que a morte por Cristo era quase certa, não hesitaram. Porque quem viu o rosto do Salvador não teme mais nada, nem o aço da espada, nem o óleo fervente. A igreja primitiva nasceu assim, com sangue, com lágrimas, com fidelidade extrema, mas também com milagres, comunhão e promessas de Jesus se cumprindo. Não havia estrutura, havia unção. Não havia fama, havia entrega. E essa entrega ecoa até hoje como um chamado à transformação espiritual. Talvez você, assim como eles, tenha sentido essa voz sussurrar no meio da noite. Um chamado silencioso, mas irresistível. Um desejo de ser mais, de viver mais, de morrer para si mesmo, de ser parte de algo eterno. Afinal, ainda hoje,
Deus continua chamando, e ele chama pelo nome. Mas nem todos os chamados resistem até o fim. Alguns, como Esteban, aceitaram o preço com lágrimas e honra. E é exatamente aí que o caminho se estreita. Porque seguir Jesus é também estar pronto para o martírio cristão. E o primeiro a provar disso foi um jovem cheio de espírito e brilho nos olhos. Ele não era um dos 12, mas seu nome brilha entre os primeiros a derramarem sangue por Cristo. Esteban não buscava fama nem glória terrena, apenas servia. Cheio de sabedoria e graça divina, cuidava dos necessitados, repartia pão e orava com fervor. Seu rosto brilhava, literalmente. Havia algo celestial em sua presença. Ele falava com autoridade, mas também com amor. Não usava argumentos frios, mas uma fé inabalável que queimava como brasas vivas. Os que o ouviam, ou se rendiam, ou o odiavam. Porque a verdade, quando tocada pelo Espírito Santo, ou cura ou confronta. E Esteban falava como quem já via o trono. Acusado injustamente por blasfêmia, foi arrastado como um criminoso. Mas em vez de gritar ou se defender, seus olhos se voltaram para o alto. E então o céu se abriu. Ele viu o Filho do Homem de pé à direita de Deus. João, em Patmos, viu o trono. Esteban, o próprio rei de pé, esperando, recebendo, honrando. A cena é tão poderosa que estremece qualquer coração sensível. Jesus, que sempre é descrito como sentado à direita do Pai, ali está em pé, como se dissesse, este é um dos meus. Esteban não era famoso, mas foi conhecido pelo céu, porque Deus não mede sucesso pelo palco, mas pela fidelidade extrema. Aqueles que o apedrejavam viram um rosto iluminado. Viam carne, mas não viam o Espírito. Viam um homem, mas não viam o céu se abrindo. E mesmo em meio à dor, Esteban liberou o perdão. Senhor, não lhes imputes este pecado. Uma cruz sem madeira. Um mártir sem coroa de espinhos. Um amor até o fim. Ali estava o testemunho de fé mais puro. Não era uma teologia elaborada, nem um discurso eloquente. Era o sacrifício sagrado em sua forma mais crua. Um jovem cheio do Espírito Santo, que preferiu morrer a negar a luz que carregava. Esteban não apenas falou sobre Cristo, morreu como ele, e talvez seja esse o maior mistério, morrer com paz quando todos esperam desespero, entregar a alma com doçura quando o corpo se parte em dor. Foi assim com Esteban, e seria assim com tantos outros depois dele, porque o martírio cristão não nasce do ódio, nasce do amor por aquele que nos amou primeiro. Na sua morte, Esteban plantou sementes do Evangelho. Uma dessas sementes caiu nos olhos de um jovem chamado Saulo, que presenciou tudo. Ele segurava as capas dos assassinos e observava. Talvez não entendesse naquele momento, mas aquele sangue derramado seria sua primeira aula sobre o poder do discipulado verdadeiro. Esteban nos ensina que o silêncio de Deus não é ausência, é presença oculta, que a dor não é castigo, mas plataforma de glória, e que o perdão não é fraqueza, mas a força que vence o inferno. Seus últimos suspiros ainda ecoam nos corações dos que carregam coragem espiritual em vasos de barro. Hoje, quando muitos temem críticas e rejeição, Esteban nos lembra que o preço da fé não mudou, que ainda há perseguição religiosa, mesmo que disfarçada de sarcasmo ou escárnio, que morrer por Cristo é mais do que literal, é morrer para o orgulho, para o conforto, para a vaidade. Mas Esteban não foi o único, ele apenas abriu o caminho. Depois dele, cada apóstolo selaria sua fé com sangue e fidelidade. E o que começou com um jovem apedrejado, continuaria com homens crucificados, decapitados, queimados e traídos. Porque há um tipo de amor que só se prova na morte. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você.
e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. A fé, quando é real, incomoda. Quando se torna um fogo vivo dentro do peito, ela atrai o céu e também o inferno. Os apóstolos de Jesus não terminaram suas vidas em palácios, nem envelheceram em paz. Cada um deles foi marcado com a cicatriz do discipulado verdadeiro. Porque seguir o Cristo crucificado é carregar a cruz até o fim. Santiago Maior foi o primeiro entre os 12 a provar o cálice do martírio cristão. Herodes o decapitou, pensando que calaria a missão evangelizadora com uma espada. Mas o sangue derramado no caminho de Santiago se tornou semente de fé inabalável. Milhares caminharam depois onde ele caiu. A morte por Cristo nunca foi um fim, sempre foi um começo. Judas Iscariotes, por outro lado, não suportou a culpa. Não morreu como mártir, mas como quem perdeu a si mesmo. Sua história é um lamento profundo sobre o perigo da traição e da falta de arrependimento verdadeiro. Ele também foi chamado por Jesus, mas recusou a transformação espiritual. O discipulado não é só começar, é perseverar até o último suspiro. Matias, escolhido para ocupar o lugar de Judas, morreu entre pedras e lâminas. Apedrejado e decapitado, celebrou a Eucaristia até o fim. Ele não foi dos primeiros, mas honrou a missão com fidelidade extrema. Seu nome talvez não seja o mais lembrado, mas o céu nunca esquece os que morrem em santidade. A cruz foi sua herança, a graça divina, sua força. Andrés, irmão de Pedro, foi crucificado em forma de X. Pregou durante horas enquanto pendia do madeiro. Cada palavra sua era um testemunho de fé que resistia à dor. Sua morte não foi silenciosa, foi um hino, porque há aqueles que morrem, e há os que morrem adorando, e o céu se abre para esses com trombetas de glória. Pedro, o líder, aquele que negou, mas também chorou amargamente, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Não se achava digno de morrer como seu mestre, e assim foi. Pendurado, invertido, mas elevado no espírito. Pedro não apenas anunciou a graça, ele a viveu até o fim. Um homem transformado pela misericórdia que ele mesmo negou um dia. Paulo, o apóstolo aos gentios, antes perseguidor, agora perseguido. De cartas em mãos e correntes nos pés, levou o evangelho até Roma. Ali foi decapitado, mas sua cabeça que caiu já havia se curvado antes diante da verdade. Sua missão evangelizadora, guiada pelo Espírito Santo, jamais foi em vão. Cada igreja que fundou ainda ecoa sua voz. Santiago Menor, pastor em Jerusalém, foi jogado do templo, não morreu na queda. Levantou-se, e então o espancaram até calar sua voz. Mas como calar o que nasceu do alto? Sua morte é símbolo de coragem espiritual, uma fé que resiste mesmo quando os ossos quebram. Ele morreu onde antes orava. Entre o céu e as pedras, Judas, Tadeu e Simão, o Zelote, foram martirizados juntos, unidos na missão, unidos no sangue. Na Pérsia, onde as trevas dominavam, a luz brilhou, até que as espadas caíssem sobre eles. Morreram sem negar o nome que os havia chamado. Porque há um amor que não se troca, mesmo sob ameaça, um amor até o fim. Mateus, o ex-cobrador de impostos, morreu celebrando a mesa do Senhor. Foi esfaqueado ou apedrejado. Os relatos divergem, mas o final é o mesmo. Fidelidade até o último fôlego. Seu evangelho ainda transforma vidas. E sua morte ainda desafia os que hesitam. O perdão que ele recebeu, ele levou até os confins da terra. Tomás chegou à Índia e ali terminou sua jornada. Lanças perfuraram seu corpo, mas não sua fé. Bartolomeu foi desmembrado vivo, carne separada dos ossos, mas espírito selado em Cristo. Felipe morreu entre pedras e pregos, mas não sem antes pregar.
Cada morte foi uma chama acesa, não apagada. E ao fundo, João, o último, ainda respirava. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Ele foi o mais jovem entre os 12 e o último a partir. João, o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus na última ceia, carregava um amor diferente. Não era apenas seguidor, era íntimo. Cuidou de Maria como o próprio Cristo lhe ordenara. E viveu o suficiente para ver todos os outros partirem, um a um. Imagine viver com a memória dos que se foram. Ouvir o nome de Pedro e lembrar do som da cruz virada, lembrar-se do olhar de Tomás e ver o brilho se apagar sob lanças. João não foi poupado da dor, mas foi preservado pela missão. Seu tempo ainda não havia se cumprido. Ele tinha um livro a escrever, um trono a ver. Tentaram matá-lo. Óleo fervente foi preparado para recebê-lo como um espetáculo de horror. Mas o milagre aconteceu, saiu ileso, como se o próprio céu dissesse ainda não. A proteção divina não sempre evita o sofrimento, mas cumpre a promessa. João tinha algo a dizer, e o mundo precisava ouvir. Exilado em Pátimos, uma ilha seca e áspera, sem sombra, sem abrigo, sem esperança aos olhos humanos. Mas ali, Deus o visitou, não com consolo, mas com revelação. A solidão de João se transformou em altar, e na madrugada de um dia qualquer, o céu se abriu como um pergaminho eterno. O Apocalipse nasceu. Foi ali, entre pedras e vento, que ele viu o Filho do Homem glorificado, com olhos de fogo, voz de trombeta e uma espada saindo de sua boca. João caiu como morto, mas foi levantado pela mão do próprio Cristo. Não temas, disse a voz que antes o havia chamado à beira-mar. Agora era o Cordeiro vitorioso. O livro do Apocalipse não é apenas profecia, é consolo para os perseguidos, é promessa para os que sangram em silêncio. João foi chamado para registrar cada visão, cada voz, cada trombeta celestial. E ele obedeceu, mesmo em exílio, mesmo velho, mesmo só, porque o Espírito Santo ainda o impulsionava. Ele viu 7 igrejas, viu o trono, viu o Cordeiro, viu o fim e o novo começo, viu a vitória do sangue derramado e escreveu tudo para que a igreja primitiva e as futuras soubessem. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece caos. A fidelidade extrema de João não estava apenas nas palavras, mas na espera. Ele viveu mais do que todos, não por sorte, mas por desígnio. Sua missão evangelizadora não foi de pregar em muitos países, mas de anunciar o fim dos tempos. E enquanto os outros apóstolos morreram em dores cruéis, João morreu em paz, em Éfeso, velho, cansado, mas cheio de promessas de Jesus ainda vivas em sua alma. Seus últimos dias foram de ensino e ternura. Filhinhos, amem-se uns aos outros. Era sua frase constante. Ele sabia que sem amor a cruz não faz sentido. Sem perdão, a ressurreição não tem poder. Ele viveu como discípulo e partiu como pai espiritual de muitos. Seu legado ainda fala com força. João viu o que ninguém viu, tocou o que poucos tocaram. E mesmo assim foi humilde. Sua coragem espiritual não veio de espadas, mas de silêncio e revelação. Ele foi o último dos chamados por Jesus a deixar esta terra. E com sua partida, um ciclo se encerrou. Mas o que eles começaram ainda arde, porque não foram apenas mortes, foram sementes. E cada uma delas geraria milhares de outros que, como João, ouviriam o chamado. E como Esteban, aceitariam o preço. E como Pedro, se curvariam ao perdão. Eles morreram, mas deixaram um eco. E esse eco, até hoje, continua chamando corações como o seu. Há um tipo de coragem que não se encontra nos livros, se encontra na alma. Aqueles homens simples, chamados por Jesus, escolheram morrer a negar aquele que os amou primeiro. Não foi fanatismo, foi fidelidade extrema.
Porque quando se vê o Cristo ressurreto, a morte perde o seu rugido. Eles viram, eles creram e nunca mais voltaram atrás. Cada um deles teve a chance de fugir, bastava calar, bastava negar. Mas eles preferiram o sacrifício sagrado à traição silenciosa. Isso não é apenas história antiga, é um espelho para nós. Em tempos de frieza espiritual, a fé inabalável desses apóstolos nos confronta. Será que estamos dispostos a ir até o fim? Suas mortes não foram derrotas, foram plantações. Como sementes do Evangelho, seus corpos caíram em terra hostil, mas deram frutos eternos. A igreja primitiva nasceu entre açoites e orações, entre prisões e louvores. E cada gota de sangue derramado dizia: a missão evangelizadora continua. Ainda hoje, ela continua. Eles provaram que o discipulado verdadeiro exige renúncia total. Não é seguir por bênçãos, é seguir por amor. É saber que mesmo sem recompensa terrena, a graça divina é suficiente. E muitos, inspirados por eles, ainda hoje entregam tudo: casa, carreira, conforto, por causa de um chamado. Chamados por Jesus, como eles foram. Em tempos de perseguição religiosa, aqueles homens não recuaram. O Espírito Santo era sua força. A cruz, seu norte, a ressurreição, sua esperança, e o perdão, sua arma contra o ódio. Eles provaram que o amor até o fim é mais forte do que qualquer espada, porque morrer por Cristo é nascer para sempre. Suas vidas nos lembram que o céu não busca os mais talentosos, mas os mais disponíveis, que a transformação espiritual não começa no palco, mas na intimidade com Deus, que o fogo da fé se acende em vigílias solitárias e em orações derramadas no chão. Eles começaram como homens comuns e terminaram como colunas eternas. O testemunho de fé deles atravessa séculos. Ainda ecoa em prisões da Ásia, em casas escondidas no Oriente, em corações que ainda sofrem por crer. Porque onde há verdade, há resistência, mas onde há o Espírito, há coragem. João em Patmos viu isso, Estevão sentiu isso, e todos os outros viveram essa mesma chama. Hoje, muitos se perguntam: vale a pena? E essa pergunta já foi respondida por Pedro de cabeça para baixo, por Tomás furado por lanças, por Bartolomeu desmembrado. A resposta está no sangue e na glória, no sofrimento e na eternidade. Porque morrer com Cristo é melhor do que viver sem Ele. Cada um deles viveu uma promessa de Jesus: estarei convosco até o fim. E mesmo nos gritos, nas dores, nos abandonos, essa promessa permaneceu. Talvez você hoje se sinta sozinho. Talvez a perseguição tenha outro nome: desprezo, rejeição, diagnóstico. Mas o Espírito que sustentou os apóstolos é o mesmo que pode te sustentar. Eles não buscavam aplausos, buscavam almas. Não queriam fama, queriam salvação. E mesmo que o mundo não os tenha reconhecido, o céu os recebeu em honra. Suas mortes são lembretes vivos de que vale a pena permanecer fiel, mesmo quando tudo diz para parar, mesmo quando o silêncio parece castigo. Deus ainda fala. E se você ainda respira, Deus ainda não terminou com você. Talvez essa história tenha feito algo arder no seu peito. Talvez você também tenha sido chamado. E se foi, prepare-se, porque o caminho é estreito, mas no fim há uma coroa. E o mesmo Jesus que apareceu a João pode aparecer para você também. Talvez você tenha ouvido essa história e sentido um aperto no peito, não por medo, mas por identificação. Talvez você também esteja enfrentando algo que exige coragem espiritual, uma cruz invisível, uma dor silenciosa, uma fidelidade que ninguém vê, mas Deus vê. E isso muda tudo. A vida dos apóstolos não foi marcada por conforto, mas por propósito. Eles não buscavam aplausos, buscavam almas. E cada um deles nos deixou um legado: amar até o fim, mesmo que isso custe tudo. Agora olhe para dentro de si.
Você está disposto a carregar essa mesma chama? Está pronto para viver uma fé que não depende de circunstâncias, mas de promessas eternas? O mundo precisa de novos testemunhos. O céu procura corações dispostos. E talvez este vídeo seja a resposta à sua oração mais secreta. Então, se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal. Ative as notificações para continuar mergulhando em verdades que transformam, porque o tempo está perto. E Deus ainda está chamando os seus.